estais sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Versículo 23. Em tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, senão aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. E agora Mateus capítulo 7, versículo 24, depois você volta aí para Colossenses. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, semelhou-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Repita comigo: e foi grande, e foi grande a sua queda. Cubra sua face, coloque sua Bíblia sobre o banco. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos nesta noite, em primeiro lugar porque nós te conhecemos, em segundo lugar porque fora de ti não há outro, ainda mais haverá. Tu és aquele que pode nos dar a solução. Tu és aquele, Senhor, que pode, Pai, pegar alguém que está vivendo em plena confusão e colocar de novo nos teus caminhos. Tu és santo e poderoso para fazer. Se algo contrário à tua vontade aqui nesta noite, caia por terra, porque certamente, assim como o ar que eu respiro, o Senhor há de fazer conforme lhe apraz no nosso meio. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Vem sentar, mas glorifica Ele porque Ele é bom. Nosso culto passa rápido, irmãos. Eu vou pedir toda a sua atenção para aquilo que Deus vai estar ministrando. Já falou no meu coração e vai falar ao seu também. Nós lemos Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao versículo 25. E é difícil entender as epístolas se não entendermos o livro de Atos. O livro de Atos é o livro que vai fazer a ponte entre os evangelhos e as cartas que foram escritas. O livro de Atos vai nos mostrar as várias viagens missionárias, pelo menos 3 delas muito importantes, que Paulo, Barnabé, que Pedro, são os atos dos apóstolos por intermédio do poder de Deus sobre a sua vida. E Atos dos Apóstolos não parou no livro de Atos. A igreja continua cumprindo esse livro. Atos das igrejas, atos dos irmãos, atos do ministério, tudo aquilo que estamos fazendo por intermédio de Deus, do Espírito Santo, tudo aquilo que estamos fazendo na terra, tudo aquilo que estamos cumprindo, estamos pregando, tudo aquilo que estamos sendo direcionados são os atos, os muitos atos que ainda permanecem no coração, na veia do sangue, correm pelo sangue da igreja. Paulo escreveu aos Colossenses aproximadamente 60 depois de Cristo, durante seu primeiro aprisionamento em Roma. Sim, acreditas? Ele vai escrever mesmo aprisionado de corpo, mas não aprisionado de alma, não aprisionado daquilo que Deus tinha para a vida de Paulo. Epáfras era um nativo de Colosso, foi visitar Paulo e foi levar um relatório para Paulo. Quando ele leva o relatório, ele vai levar o relatório do progresso da igreja, mas também das heresias que estavam surgindo dentro da igreja, dos falsos ensinamentos. Pessoas estavam ensinando questões que não pertenciam a Deus.
E sabe qual é a bronca de muita gente hoje, quando se fala de ser cristão? São os falsos ensinamentos. O nosso problema hoje ainda são os falsos ensinamentos. Pessoas não querem se aproximar de Deus ou de uma casa espiritual de oração porque foram machucadas, foram agredidas, ou aprenderam da maneira errada, ou foram cobrados da maneira errada. E Paulo estava justamente combatendo isso na igreja quando ele escreve aos Colossenses, os falsos doutores. Foi estabelecida por Epáfras e Timóteo, ali também na cidade vizinha. Paulo enviou uma carta pelas mãos de Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. Onésimo e Tíquico. Paulo mandou a carta, eles levaram a carta, mas por algum motivo não houve resposta, não foi ter com Paulo. E Paulo começa a combater os falsos mestres, as falsas doutrinas. Estamos encharcados de mentiras, irmãos. A minha sogra, ela costuma dizer, eu já falei aqui pela terceira vez, além de estar aqui, eu sempre estou citando a diaconisa Margarida. Ela tem 76 anos de Assembleia de Deus, e ela fala que em tempo de guerra a mentira é como terra, é muita mentira, são muitas questões. E Paulo estava combatendo isso, e ainda hoje a igreja precisa combater essas mentiras, as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos. Paulo foi usado de uma maneira muito diferenciada, irmãos. Paulo foi alguém que Deus ele levantou para mostrar, para pregar para os gentios, o apóstolo dos gentios. Estava faltando um após a morte de Judas Iscariote. Jogaram sorte, a sorte apontou para Matias. Mas a verdade é que Jesus Cristo tinha algo muito diferente para o 12º que iria ser levantado. A sorte que eles jogaram, precisavam de mais um, agora tinham ficado só com 11. Judas não estava mais, Judas é um traidor, Judas tem um fim trágico, Judas tem um fim terrível, e agora eles lançam a sorte sobre Matias. Mas Deus ele tinha algo diferente. Jesus, no caminho de Damasco, após a sua morte e ressurreição, ele vai ter um encontro com Paulo. Paulo que era o perseguidor, Paulo que até então agora perseguia a igreja, Paulo que consentiu na morte de Estevão. Paulo estava lá consentindo na morte, o primeiro mártir foi o jovem Estevão, mas que não negou o ideal, não negou a cruz de Cristo, morreu, mas vendo a glória de Deus, olhando para o céu, vendo o céu se abrindo, com os olhos fitados no autor e consumador da sua fé. Uma morte linda, não foi trágica porque Deus estava no negócio. E agora Deus estava levantando Paulo. Paulo vê uma luz na sua caminhada em Damasco. Paulo vai se prostrar. Paulo não é derrubado, ele se lança, ele se joga, entendendo que quem estava na frente dele era muito maior. Está entendendo o que Deus está falando contigo nesse momento? Aleluia. Deus está falando que ele é muito maior do que eu e do que você. Não se trata do que nós somos, mas daquilo que ele é. Paulo, estudioso, fariseu por convicção, teólogo, formado na escola de Gamaliel. Paulo entendia que quem estava na frente dele era muito maior do que ele. Paulo pega a sua visão física, mas quando a visão física de Paulo volta, também volta a visão, vem com visão espiritual, vem com batismo, vem com dons. Paulo foi alguém usado de uma maneira de fato extraordinária nas mãos do Senhor. E Paulo ele vai escrever, ele vai entrar nas questões da família. Num povo, numa cidade de Colossos já estava em declínio, estava declinando, e Paulo vai dar uma orientação sobre família, sem nem mesmo ser casado. Tamanha era a ousadia, tamanha orientação, tamanha forma que Deus, ele falava com Paulo. E alguns vão se perguntar: pastor, mas por que o Senhor leu? Porque o Senhor leu Mateus capítulo 7, se o texto base para a nossa mensagem está em Colossenses capítulo 3. Porque eles vão se entrelaçar, irmãos, não como referência, mas no assunto tratado nos dois textos. Nós precisamos também de Mateus capítulo 7. E vamos fazer um paralelo. Não são passagens referenciadas, não são. Mas vamos fazer um paralelo, porque nós vamos falar de colunas. Nós falamos ontem de duas colunas que precisam estar no alicerce da casa do casal. E vamos estender essas colunas hoje a toda a família. Hoje eu não falo mais só para casais, mas eu falo para filhos de casais que aqui estão também. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, versículo 24 ao 27, fala dos dois alicerces. Um era rocha
E o outro Jesus vai falar que era o quê? Areia. Ele vai falar que o reino de Deus, ele é comparado. Ele vai colocar como homem que ouve. O homem que ouve as palavras e cumpre é semelhante àquele que edificou a casa onde? Na rocha. Mas aquele que não ouve e não cumpre, que entra por um ouvido e sai pelo outro, é comparado a alguém que é tolo. E aquele que ouve e cumpre, que coloca a casa, que finda, que coloca sobre um fundamento sólido, é aquele que vai vir e vai bater o vento, os rios, a tempestade, o tempo, e a casa vai permanecer de pé. Mas aquele que constrói seus sonhos sobre areia, sobre aquilo que não é sólido, sobre aquilo que não tem como dar continuidade, vai vir o sol, vai vir a chuva, virão os rios, as águas, e aquela casa vai por água abaixo. Não existem famílias perfeitas. Não dá para ensinar, não dá para ter uma técnica de como a família tem que ser. Mas nós temos uma base bíblica de como ser uma família feliz, de como sermos uma família consistente. Isso aí dá para fazer. Tem família que não toma café. Eu vou falar que a melhor forma de educar um filho é tomando café. Na minha casa, mas talvez na sua casa não seja. Tem família que não janta, irmãos. Não janta. Teve uma vizinha nossa, lá em Manaus, muito querida, que deixou o filho com a gente um tempo. E ele não jantava, e ele passou a pedir janta para ela quando ele voltou para a casa dela. E ela falou: o que está acontecendo com meu filho? Eu falei: me desculpa, mas lá em casa a gente janta. Então cada família tem sua estratégia. Tem família que não janta, e aí eu vou falar que devido, nós cremos, a minha família, que tem que tomar café, tem que almoçar, tem que jantar, que criança tem que comer aquilo tudo certinho. Apesar disso tudo, eu não posso falar para você que a forma que você está criando seus filhos é uma forma errada, porque para você de repente não é importante a janta dentro da sua família. Olha para alguém que está ao seu lado e fala para ele: cada família tem a sua estratégia, tem o seu jeito. Isso aí não tem para onde correr, não tem como mexer nisso. Mas existem modelos bíblicos que vão nos ensinar, irmãos, a termos um relacionamento melhor, mais sólido, mais íntimo dentro da nossa família. Não existe família perfeita. O que existe são famílias felizes. Tem sempre um problema dentro da família, irmãos. Tem aquele que é mais tranquilo, tem aquele que é mais agitado, tem aquele que é emburrado, tem aquele que é o brigão, tem aquele cujo temperamento é sanguíneo, tem aquele que é tranquilo. Família é coisa muito boa, parentela é coisa muito boa. É igual foto, você sorrindo, muito legal de se ver, mas de vez em quando tem que passar um fio dental no meio do dente, senão dá sujeira, senão família briga. Tem horas que a gente tem que colocar as coisas no lugar. Alicerce é aquilo que você não vê quando a casa é levantada. Nós não enxergamos o alicerce de uma casa. Quando a parede é colocada, o alicerce some. Você não enxerga o alicerce, você não enxerga a coluna, não enxerga nada disso, mas isso é fundamental para que a tua casa fique de pé. Para que quando o vento venha, quando a chuva vem forte, quando a tempestade vier, aí a Bíblia vai dizer o que vão contra ela. Vai contra a casa o que? O vento, a chuva, ou seja, existem situações, adversidades que vão vir contra a nossa família. E se os alicerces da família não estiverem bem, não forem sólidos, não foram firmes, a família não permanece. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? A questão é o fundamento. Precisamos voltar para o fundamento. Pastor, como resolver questões de famílias, dificuldades, brigas? O problema está no fundamento, está no alicerce, está na raiz. Quando a raiz é firme, quando a raiz é sólida, as dificuldades virão. É impossível algumas famílias não viverem algumas coisas. Tem questões que vêm sobre a nossa casa, vêm sobre nossos filhos, vêm sobre nós, vêm sobre o casal, que é impossível não viver. Temos que viver, não vai dar para não viver. Mas a questão é, se o alicerce for firme, se o fundamento for firme, a tua família vai passar por isso, para a honra e glória do Senhor. Quem crê de um amém, diz um aleluia, se manifesta aí. Vai passar, vai passar. Tem guerras que são vergonhosas para nós. Nós não falamos com ninguém, e a família se tranca e vai passar por essa guerra, por essa batalha sozinha. Homem, marido, mulher e filhos. Mas se o alicerce for sólido, nós teremos vitória na nossa caminhada. Não existe nada de extraordinário no alicerce. Você só vai perceber que depende dele quando a ventania vier. Você só vai entender o quanto esse alicerce foi importante quando os ventos vierem, os problemas vierem, a falta do dinheiro vier,
o desentendimento, o abismo de gerações bater a tua porta. Pastor, que abismo de gerações? É quando filhos são desconhecidos de pais dentro da própria casa. É quando você olha e já não conhece mais seu filho. É quando os pais parecem que viram um serviçal, alguém para cuidar, para dar comida, alimentar, para lavar roupa, mas conversa já não se tem. Vai se procurar amigo na rua, vai se procurar alguém para se abrir. Os pais e filhos se tornam estranhos. E aí quando você vai notar, o negócio já está estreito. E é justamente nesse momento da tempestade que os alicerces vão fazer toda a diferença dentro da nossa casa. Se o fundamento de vocês forem firmes, vocês vão permanecer. Vai doer um pouco. Guerra é guerra, luta é luta. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de passar por provações, por dificuldades. Tive dificuldade com meus filhos na criação. Júlia foi criada em Manaus, mas também teve suas dificuldades. Como adolescentes tivemos que nos impor. Tem essas guerras, essas batalhas, isso acontece entre marido, entre mulher e entre filhos. Mas a nossa oração nesta noite é que Deus venha converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do marido à esposa, da esposa ao marido, para que haja paz em cada lar, para que Deus venha reinar no nosso lar. É possível ter paz, irmãos. É possível experimentar isso. E eu quero falar do que eu falei um pouco ontem, de pelo menos duas colunas essenciais do nosso alicerce. E você vai repetir comigo: amor e respeito. Diga comigo: amor. Amor. Olha para quem está ao seu lado, para ele: amor. E agora para o outro lado, para o teu outro vizinho: respeito. Essas duas colunas estão sendo negligenciadas dentro do lar. Não se tem mais amor e nem se tem mais respeito. Não se tem. Nossos pais eram muito duros conosco. Alguns vão reclamar disso. Meus pais talvez nem tanto, mas os pais dos meus pais vieram de uma outra geração, mais dura ainda. Mas algumas coisas que acontecem hoje não aconteciam. Hoje nos tornamos amigos, irmãos. Estamos nos perdendo entre a autoridade e a própria amizade. Isso tem trazido transtornos para a própria família. Quando eu falo de amor como coluna de alicerce, não estou falando de love, não estou falando de declarações, não estou falando de fake news. O que é fake news? Notícias falsas. No Face é tudo muito bonito. Não, no Face está passeando, aí tira aquela foto no alto, parece que o filho está caindo, aí o homem vem dar um abraço. É tudo muito bonito nas redes sociais. Mas eu falo de um amor como alicerce. Eu estou falando de um amor sacrificial. E falar de sacrifício na nossa geração é algo difícil, porque hoje nós somos a geração do farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem mãe largando o filho na rua porque quer viver a própria vida. Tem gente entregando o filho para os outros criar, porque é novo demais para perder a sua vida. Mas pensasse nisso antes. Pensasse nisso antes. Então esse amor sacrificial está desaparecendo hoje no nosso meio. Benignidade, a qualidade de querer bem a outra pessoa, irmãos. Ouvimos um testemunho hoje. A pessoa fala: olha, Deus me abençoou. Alguns vão dar glória a Deus, mas alguns vão pensar assim: Deus abençoa todo mundo, só não olha para mim. Na minha vez a Xuxa é pretinha, pastor. Na minha vez o Hulk é azul. Tudo para mim é diferente. Ó sol, ó dia, ó terra, ó lua. Parece até aquele coiote que andava com a nuvem preta na cabeça. Tudo dá sorte para os outros, mas para ele nada dá. Estamos perdendo essa qualidade de benignidade, de querer o bem. Ainda não chegou a minha vez, mas vai chegar para a honra e glória do Senhor. E nisso eu me alegro, porque se Deus abençoou o meu irmão, vai abençoar a minha casa também. Essa é a perspectiva de quem tem isso no seu coração. Mas, meus irmãos, amor é algo que você dá ainda que a pessoa não tenha nada para te oferecer. Amor sacrificial é algo que você não só dá quando a pessoa tem algo para te dar, mas é o contrário disso. Você está recebendo desprezo, mas está dando atenção. Você está recebendo inimizade, mas está oferecendo o seu abraço. Isso é um amor sacrificial, e é impossível ter isso se Deus não nos dá. É impossível ter esse tipo de amor se Deus ele não nos ajudar. Mas é uma das colunas que está sendo negligenciada. Essa coluna chama-se amor. Nós vivemos hoje de utilitarismo, irmãos. Enquanto a pessoa está me beneficiando, eu estou ali. Enquanto a pessoa tem, eu estou. Isso é utilitarismo, isso não é amor. Não é amor e nem amizade. É algo que eu vou desfrutar e quando acabar, não estou mais ali. Isso está acontecendo nos casamentos, no relacionamento.
Enquanto a mulher for muito bonita, opa, tô aqui. Enquanto ele trabalhar, tiver o dinheiro para me dar no final do mês, nosso relacionamento tá show. Mas quando acaba, quando falta o dinheiro, quando já não se tem mais uma barriga de tanque, eu já tive barriga de tanque, com 19 anos. Mas esse negócio passa. E o tanque vira uma máquina de lavar, de vez em quando, vai, né, crescendo. Mas e aí, o amor permanece? Mas é justamente o amor que nos segura. Tem irmão que está rindo aqui, mas é verdade. O tempo passa. Eu comecei a namorar de a Janice, ela tinha 16 anos, irmão. 16 anos. Magrinha. E eu já tinha uma visão já de Deus. Jovem visionário. Parceiro, eu vou aplicar essa varoa, vai ficar top. Deus já me dava uma visão diferenciada. E está faltando visão. Hoje alguns falam, nossa, sua esposa é bonita. Eu olhei, irmão, eu tive visão. Era magrinha, magra, irmãos. Visão. Falta visão. Falta entendimento. Está faltando amor no nosso meio. Está faltando amor, está faltando essa coluna, irmãos, que pode colocar as coisas no lugar dentro da nossa casa. Tem questões que não são tão difíceis. Basta uma palavra. Sabe por quê? O amor ele é eterno. O amor ele cuida. Não posso dizer que eu amo e maltrato. Não posso dizer que eu quero bem. Mas a minha postura é sempre de alguém que está arranhado, que está de longe. Não. Quem ama tem que mostrar que ama. Eu usei esse termo ontem também. Falei sobre a fé. Falei que ninguém vai ser salvo pelas suas obras, mas a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Porque a fé é algo abstrato, é uma palavra abstrata. Você não toca, mas tem que explodir em algum lugar. E onde explode a fé? Quem tem fé, tem obra. Faz alguma coisa, não adianta. Prega a palavra, quem crê que Deus vai voltar, está pregando o reino, está pregando salvação. Quem acredita se move. Da mesma maneira é o amor, irmãos. Esse amor como coluna. Não adianta só falar que tem que mostrar, ele tem que explodir em algum lugar. Pastor, tem uma palavra abstrata, você não toca, não é algo tangível. Mas como aparece esse amor dentro da minha casa através de gestos, da fala, do comportamento, da maneira de agir. Alguém que fala que ama e não age dessa maneira não é amor. Amor é algo doentio que tem ali, mas amor não é. O amor ele suporta. O amor ele compreende. Amor é isso. Amor, coluna. Nós temos que se guardar isso, irmãos. Para melhorar o relacionamento da nossa casa tem que ter amor, tem que amar mais. E ama hoje, porque você nem sabe se amanhã estaremos aqui para fazer alguma coisa. O homem ao homem não compete nem a sua própria vida. Nós perdemos muito tempo com pequenices, brigando por bobeira, brigando por besteiras. Na verdade precisamos amar mais. Tem alguém que você ama, teu pai, tua mãe, sua esposa, seu filho. Fala hoje que você ama ele, porque o amanhã pode não existir. Alguns já não estão nem mais no nosso meio hoje. Nossa vida é como isso, passa rápido. E uma outra coluna está faltando: respeito. Se tem, está arrebentado. Se tem, eu não entendo muito de obra, não. Tem que ser reconstruído, tem que ser refeito, chapiscado, remoçado, seja qual for o termo técnico, porque eu não entendo muito. Mas tem colunas que está dando para ver o ferro, está toda quebrada, a coluna do respeito. E quando se perde o respeito, o negócio fica complicado dentro de casa. Fica complicado dentro da família. O que é respeito? Respeito é consideração, apreço, acatamento, suportar, aceitar, não causar danos. É respeitar. Isso tudo é respeitar. E o respeito é algo que tem que ser mútuo. Entre o esposo, entre a mulher, entre os filhos, tem que haver respeito. E sabe o que tem combatido o respeito, tentado derrubar essa coluna? São as pontas de amargura. Nós não temos a vida que queremos, nós não estamos na família que queremos. Tem gente que reclama de tudo e vai ficando amargo. A cada reclamação aumenta-se a amargura no seu coração, e aí vai afetando a coluna chamada respeito. Lar sem respeito é lar infeliz, irmãos. Lá onde o filho acha que pode falar tudo que quer falar para os pais, é um lar infeliz, é um lar de complicação. Tem que haver respeito, não pode causar dano, tem que haver acatamento. Um lar onde o marido acha que pode falar tudo que pensa para a esposa acha que pode falar tudo que pensa para o marido, dá ruim. Tem uma hora que essa casa vai ruir. Amor e respeito.
comigo, amor e respeito. Tem que restaurar essas colunas dentro de casa, irmãos. E por quê que eu entrei nessas duas colunas? Porque Paulo, na sua palavra, usada por Deus, ele vai dizer no versículo 18: vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. E aí as feministas pulam, irmãos. Em algumas versões, submeta-se. Em outras versões, sujeitai-vos. E aí as feministas pulam aqui. Mas nós temos que entender o que a palavra está dizendo de fato. Quando fala sujeitar, está dizendo de submeter, obedecer, ser dócil, respeitosa, humilde. Vós mulheres, levai em consideração os vossos esposos. Submissão não é um chamado de humildade só para a mulher, não, é para toda a igreja. Submissão é um chamado para toda a igreja de Cristo, irmãos. Não tem como pertencer ao corpo de Cristo e levá-lo em consideração. Submissão é ser humilde para ouvir alguém falar, sem querer ser mais do que ele. Deus nos chamou para sermos casais e não rivais. Mas tem casal que um puxa para a direita e o outro puxa para a esquerda. Tem casais que vivem cabo de guerra dentro de casa. Os filhos estão vendo isso. Os filhos estão vendo isso. Um amigo meu, pastor, a filha dele se apaixonou de repente, perdidamente. A filha dele é uma mulata bonita, perdidamente. Por um jovem com tupete, um rapaz com tupete bonito assim pro alto, sabe? Penteado bonito hoje. E ele chamou para conversa, falou: minha filha, vamos conversar. Esse jovem aí, ele bate na irmã dele. Ele viu o pai dele batendo na mãe, e ele vai bater em você. Ele é bonitinho, ele é engraçadinho, mas você vai apanhar. Eu estou te avisando isso agora, porque se você persistir nesse relacionamento, se você persistir nisso, você vai apanhar, mas apanha lá na tua casa. Porque se ele vir para cá, vocês vão acabar também com a minha vida, porque eu sou teu pai. Ser humilde é ouvir e entender o que o outro está dizendo, o que o outro está falando. Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diz alguém que se submetia, manso, submetia ao Pai, aquilo que Deus falava, manso ao ouvir, humilde. Sabe por que tem gente que é tribulada? Porque não é humilde, é soberbo. Não desce, não se submete, não ouve a voz de Deus, não obedece. Minhas irmãs, não é difícil ouvir a instrução do marido. Se você não concordar, você pode retrucar, mas com respeito. É isso que a Bíblia está dizendo, da forma correta, da forma certa. Ser submissa não é ser tapete, irmãos. Não significa que as mulheres têm que ser pisadas, porque tem muito homem vivendo de placa, acha que é homem, mas não tem atitude de homem. Não tem do cuidado, do posicionamento e da postura. Ser submisso não é ser tapete de ninguém, pelo contrário, irmãos. E ser humilde não é pegar um carro para poder coçar as costas. Não é isso, não. É muito mais do que isso aí, irmãos. Jesus vai falar que ele é humilde, ele é simples de coração, para ouvir, para entender, para levar em consideração. Isso está falando de submissão, isso está falando de humildade. Tem mulheres que já não ouvem seu marido há muito tempo. Porque o papo é chato, irmãos. Falar de relacionamento, discutir relação, leva tempo, é enjoado. Não ouve, não para ouvir. Tem pessoas que já não ouvem nem seus filhos, não param para ouvir, para entender. Às vezes nós perdemos tanto tempo trabalhando, e tem coisas acontecendo dentro do nosso lar, na nossa casa, nós não estamos vendo, preocupados com outras coisas. Então ser submisso é se submeter. Ser submisso é ser humilde, é ser simples, para ouvir a instrução. Nós somos uma geração que não ouve. Nossa geração não é dada ao aconselhamento, geração download. Apertamos um botão e a resposta está ali. Sabemos de tudo um pouco, mas na verdade é que não entendemos de nada. Geração desfragmentada. Ouve falar, já está
está falando, sem nem saber o que está dizendo de fato, sem nem conhecer a fundo aquilo que está dizendo. Essa é a nossa geração, é isso que nós estamos vivendo. E não falo só de jovem não, quando eu falo geração eu falo daqueles que estão vivendo. Todos, porque isso não alcançou só o jovem não, alcançou o homem de meia idade, alcançou o homem de terceira idade. Vivemos uma época da hiperrealidade. Aquilo que eu ouço lá na internet para mim se torna verdade, eu já divulgo, não vou ver a fonte, não estudo, e tudo isso é não submeter, tudo isso é não ouvir. O próprio Evangelho, a proposta do Evangelho da cristandade é a submissão a Cristo. Sem isso não existe Evangelho. Então isso que as pessoas quicam quando fala sujeitar, está falando considerar. Mulheres, considerem vossos maridos, respeite, ouça a instrução. Se não concordar, você pode conversar e retrucar. Ser submisso não é ser tapete. Olha para uma irmã que está do seu lado, tem algum irmão perto de você, fala para ela assim: irmã, ser submisso não é ser tapete. Não é isso. Biblicamente falando, não é isso que estamos dizendo. Vai falar no versículo 19: vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Aqui sobra para todo mundo. Paulo está dando uma aula para toda a família. Começou a falar das mulheres, agora já chegou nos maridos. O amor ele é terno. O amor ele é cuidadoso. O problema é que o homem e mulheres são muito diferentes, irmãos. São muito diferentes. Mas quando a Bíblia fala não se irritar com ela, significa entender a natureza feminina. Você casa, mas não quer entender. Esse é o problema. Nós casamos, mas nós não queremos entender as mulheres. Existe um universo feminino e não é o nosso. O homem chega em casa e ele quer entrar na caixa do nada. Irmãs, entenda os homens também, não? O que tu tem? Nada. Como é que foi hoje? Nada. O que quer comer? Nada. A gente só quer ficar quieto. Pelo menos uns 10 minutos. Deixa o homem quieto, irmãos. Chegou em casa do trabalho, deixa quieto. Tem coisas que eu reporto à minha infância. Meu pai chegava do trabalho, ele entrava pro quarto da minha mãe, trancava a porta e eles iam conversar sobre o dia a dia. Eu ficava do lado de fora. Eles lá conversando. Depois eu via meu pai, depois ele vinha. Sabe, o homem tem que ter um tempo, a mulher quer falar. É uma necessidade feminina. Então, maridos, amai vossas mulheres. Amém, misericórdia. Amém. E não se irriteis contra ela. Natureza. Tem natureza masculina e tem a natureza feminina. Isso tem que ter entendimento. Estou falando de alicerce. Amor e respeito e alicerce. Temos que entender a natureza. Nós casamos e ainda não entendemos. Esse é o problema. Tem gente casada há 20 anos e ainda não entende a mulher que está do lado dele. Tem mulher casada há tempo e não entende o homem que está do lado dela ainda. São naturezas diferentes. A mulher precisa conversar e o homem precisa chegar e ficar quieto só 10. Deixa ele quieto 10 minutos só. Mas depois dos 10 minutos, vamos ouvir o que a tua esposa tem para falar. Amai vossas mulheres, irmãos. E a Bíblia vai mais além disso. Vai falar que nós temos que amar as nossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Aí é muito complicado esse negócio, pastor. Aqui no sacrifício feito, eu falo de um amor sacrificial, estou falando de uma coluna para melhorar o nosso casamento. Tem que ouvir, tem que conversar, tem que ter DR. Tem gente que não conversa, não há conversa, não há respeito, não chegamos a nenhuma solução. Agora sobrou para os maridos, irmãos. Temos que amar nossas esposas. Eu não estou falando de abaixar, estou falando de fazer confissão para os outros ver. Estou falando daquilo que é da porta para fora, porque a coluna não se vê. A coluna está embaixo da parede, mas está lá segurando a casa. Tu pode até não ser romântico, porque tem gente que muito fala e nada faz. Já fui para alguns encontros de casais. A pessoa ajoelhou, falou que amava no encontro, mas dentro de casa estava expulsando a mulher, não queria nem fazer compra, não queria mais ficar casada, mas no encontro era o Dom Juan do encontro de casais. Alicerce não se vê, ele vai ser coberto, mas ele está lá dentro da casa. Eu até comentei ontem. Às vezes a diaconia Janice falava para mim: poxa, Claudinei, você não faz uma declaração nos encontros. Falava: Preta, eu não sou de declarar esse negócio na frente. Para pregar eu até prego, mas declarar isso eu não sou. Mas você sabe que eu sou dentro da nossa casa. Você sabe que eu sou para a nossa família. Alicerce não se enxerga, né? Cadê a coluna aqui? Você não está vendo, mas ela está ali segurando a parede. Se bater o vento, a coluna está ali. Então amor e respeito são colunas que seguram a nossa casa.
Amor e respeito são colunas que vêm segurar o nosso relacionamento, vêm segurar a nossa família. Isso não pode ficar de fora. Fortalece essas duas colunas, em nome de Jesus. E agora vai sobrar também, pais, versículo 21. Vós, pais, não os irriteis os vossos filhos. Ou melhor, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Paulo está cuidando de toda a casa, de toda a família. Quando fala obedecer, está falando respeitar, está falando se submeter, está falando ser humilde. Sabe qual é a linguagem? Vou dar uma dica aqui para os jovens, para os filhos. Sabe qual é a linguagem essencial que o pai entende a respeito? Você pode falar que ama ele 10 vezes, mas se afronta, se responde, não se submete, não adianta nada para nós. Não adianta, a minha misericórdia. Não adianta. Linguagem que pai entende de amor, porque o respeito, não tem respeito sem amor, e não tem amor sem respeito. Linguagem que pai entende é respeito. Pode mandar carta no aniversário, pode fazer bolo, pode falar que ama, mas se mete o dedo na cara, se afronta. Tem filho chamando o pai para briga. Eu já vi pai brigando com o filho, sair na mão com o filho. Não adianta falar. Linguagem essencial que qualquer pai entende, espera do filho é ser respeitado. Filhos, obedecei vossos pais, porque isso convém ao Senhor. Honrar pai e mãe para que sejam longos seus dias sobre a terra. Tem filho que não está honrando, estão descendo a sepultura acima. É só olhar para a nossa destino, uma juventude perdida. Morre jovem todos os dias no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, mas não honra pai e mãe, não se submete, não obedece, não ouve. E o caminho é só um. É queda, é choro e é luta. Linguagem essencial para os pais, para pais. Não adianta, pode falar que tu ama 1000 vezes. Respeita, se submeta, honre. Essa linguagem de amor que pai entende é muito clara. Gabriel vai dizer mais, agora vai pegar os pais. Versículo 21. Pais, não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo. Linguagem essencial, agora eu vou falar para os pais. Linguagem essencial que os filhos entendem é amor. Filhos precisam ser amados, não tem jeito. Se vai repreender, repreende com amor. Repreende para que eles não desanimem. Linguagem que filho entende é amor, irmãos. Não tem jeito. Essa semana eu falei assim: meu filho, eu te amo. Ué, pai, por que você me ama? Porque eu sou teu pai. Eu te amo também, pai. Linguagem que eles entendem é amor. Tem questões que acontecem, pastor, mas dá vontade de torcer o pescoço. Pastor, amigo meu, filho dele aprontou uma com ele, irmãos. Ele falou que ia pegar, ele falou: Claudemir, eu ia quebrar ele no meio, Claudemir. O que ele fez não se faz, Claudemir, mas quando ele foi para pegar ele, o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, ele abraçou o filho dele chorando, falou: meu filho, eu te amo, não faça isso com a tua família, nós te amamos. E Deus mudou a trajetória do menino, irmãos. Linguagem que filho entende amor, abraça, fala que ama. Abraça, repreende, mas repreende no amor, senão tu vai desanimar o teu filho, tu vai desanimar a tua filha. Cuidado. Até para repreender tem que amar, até para repreender tem que ser da forma certa. Ao mesmo tempo que a linguagem entendida pelos pais é o respeito, a linguagem entendida pelo filho é o amor. Porque se achar que não é amado, vão buscar esse sentimento em outro lugar. Eles podem até saber que estão errados, mas não podem sentir que não são amados. Linguagem que o filho entende é amor. Repreende. Vai brigar, briga, mas ama. E é interessante, sabe onde eu vejo que essas colunas estão deficientes? O amor e respeito dentro de cada casa, irmãos. É quando nós passamos a dar o melhor para todos que estão fora e o pior para aqueles que estão dentro. Eu também falei um pouco sobre isso ontem. Por que para quem está fora nós damos taças e para quem está dentro nós damos caneca?
Porque quem está fora nós damos o melhor. E somos tão encardidos com aqueles que estão dentro. Quer ver um exemplo? Tem filho que se alguém de fora pedir, ele vai na hora. O pai vai pedir uma dificuldade para fazer. Por quê? Nós somos tão encardidos dentro de casa com aqueles que nos amam, nos sustentam, e aqueles que estão fora nós queremos mostrar algo que não somos, ou queremos marcar um ponto. Isso acontece em todas as esferas. Tem mulher que ela é carreirista. O patrão pede uma coisa, ela está pronta, eu estou aqui para fazer. O marido pede uma comida que ele gosta, vai fazer você. Vai passar roupa a você, por quê? Que é tão bom para quem está fora e tão encardido para quem está dentro, irmãos. Tem marido que ele dá o melhor para os amigos, do futebol, do churrasco, do final de semana, mas não dá para quem está dentro. Não dá para sua casa, não dá para sua esposa, não dá para o seu filho. Por quê? De fora nós somos gente boa, boa praça, e dentro de casa é sempre o pior. De fora oferecemos taças, nossas amizades, nossos amigos, os amigos chamam, vai na hora, vai rindo. Vai fazer um programa com a mãe? Ah, não quero não. Muito chato, se a cadeira está sempre arrastando. Ó, por quê? Somos muito legais para quem está fora e encardidos com quem está dentro. Olha para quem está só lá para preço, dá o melhor para quem está dentro mesmo. Dá o melhor para quem cuida de você. Dá o melhor para quem sofre, para quem paga preço pela tua vida. Dá o melhor. Se damos para quem está fora, temos que dar também muito mais para quem está dentro. Encardidos dentro, legais fora. O amigo chama, vai na hora, na hora. Vamos fazer um programa de família? Quer não? Quer não? Ou seja, nos preocupamos com os estereótipos, com a decoração da casa do lado de fora. Muro bem pintado, isso. Mas e dentro? Como é que está a casa? Como é que está a família, irmãos? Amor e respeito. Colunas que têm que ser reconstruídas, reestruturadas no nosso meio e na nossa geração.